Muito bem, gente. Chegamos agora naquele momento que eu sempre falo e considero ser o momento mais importante do programa. O programa Sem Fronteiras tem como objetivo levar o poder da palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra aqui que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que faz com que nós sejamos pessoas melhores. E hoje a palavra que eu tenho para dividir com você está lá no Salmos 127, um texto muito conhecido principalmente dentro da igreja. Muitas pessoas mencionam essa palavra e eu vou ler para você agora. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Meu querido, minha irmã, você que está me assistindo neste momento, ouvindo agora o momento da palavra do Senhor. Esse texto aqui acaba de nos mostrar, de nos ensinar que o Senhor constrói a nossa vida. Que se o Senhor não estiver junto conosco, se nós não estivermos alicerçados em Deus, nós não conseguiremos ir muito longe. Será inútil trabalhar tanto, se esforçar tanto, enfrentar na vida tantas coisas, e quando você chegar no final da sua história, olhar para trás e ver que tudo não passou de ilusão. Você não chegou a lugar nenhum. Trabalhou arduamente e de uma maneira inútil. Essa palavra aqui está dizendo que quem nos guarda também é o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor é o guarda das nossas vidas. Ele não dorme, Ele não descansa. Mesmo quando você acha que está sozinho, mesmo quando você acha que não há solução, ou quando o mundo vira as costas para você, quando você está dormindo, o Senhor não está dormindo, Ele está te guardando. Esse texto aqui nos mostra que o Senhor nos concede descanso. Do que vale uma luta, uma vida de trabalho, uma vida de conquistas, cansado, sobrecarregado, esgotado. Jesus Cristo nos ensinou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. O Senhor tem descanso para a sua vida. O Senhor não quer ver você sofrendo, cansado, sobrecarregado como você está vivendo. E esse texto aqui deixa bem claro. Esse texto aqui deixa bem claro que o Senhor nos recompensa pelos anos que nós trabalhamos. O Senhor nos recompensa pelo esforço que você promove todos os dias para levantar cedo, para ir atrás do seu sustento, para correr atrás do sustento da sua família, para garantir segurança para a sua casa. O Senhor te recompensa, é o que diz a palavra do Senhor. E esse texto aqui termina dizendo que o Senhor é aquele que nos garante uma grande vitória. Talvez você não esteja vivendo um momento de vitória. Talvez o momento que você esteja vivendo agora seja um momento até de derrotas, porque nós perdemos muitas vezes. Só que, como diz o bom gaúcho, não está morto quem peleia, meu irmão. Enquanto você tem condições de se levantar, enquanto você tem condições de respirar, você tem a oportunidade de vencer. E quem vai te dar essa vitória será o Senhor. Por isso é tão importante a fé, por isso é tão importante não desanimar, por isso é tão importante você crer na palavra do Senhor. Esse texto aqui nos deixa muito claro tudo isso. E quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava lendo essa passagem na Bíblia, eu estava meditando e orando ao Senhor, pedindo ao Senhor um exemplo de uma história de sucesso, um exemplo de um homem ou de uma mulher na Bíblia, ou de uma família na palavra do Senhor, onde nós aprendemos o segredo para vencer. E aí o Espírito Santo de Deus me levou à história de um homem muito conhecido. Mesmo que você não seja alguém religioso, mesmo que você não seja alguém voltado para as coisas da palavra do Senhor, você provavelmente já ouviu falar de Noé. Provavelmente você já ouviu falar da Arca de Noé.
essa história magnífica que nos mostra, lá em Gênesis capítulo 6, o Senhor tomando uma decisão de acabar com um grande problema. Deus estava decidido a pôr fim em uma sociedade fadada à destruição, uma sociedade corrompida, uma sociedade que não havia mais solução, onde os homens se preocupavam simplesmente com o seu próprio umbigo, onde os homens não olhavam mais para o seu próximo, onde as pessoas não se voltavam mais umas para as outras, mas a arrogância, a soberba, a individualidade, o individualismo era o que imperava. E a Bíblia nos mostra que diante daquela sociedade o Senhor se cansou e o Senhor resolveu dar fim naquela sociedade. E ali Ele instituiu que traria sobre a terra um dilúvio onde morreria todos os animais, todos os seres viventes. Só que na mesma proporção, no mesmo momento em que o Senhor decide por fim naquela sociedade, Ele encontra um homem e a sua família. O Senhor dá um projeto de salvação para a família de Noé. Por isso eu quero começar declarando sobre a sua vida. Deus tem um projeto de salvação para a sua família. A sociedade que nós vivemos hoje não é uma sociedade muito diferente daquela que Noé vivia. Hoje nós vivemos exatamente num mundo onde as pessoas não se importam umas com as outras. Nós vivemos uma sociedade onde impera o individualismo. Nós vivemos hoje em torno dos nossos círculos de amizades, pessoas que não se importam com o seu sofrimento, pessoas que não se importam mais com nada além daquilo que lhes interessa. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Mas mesmo diante de uma sociedade como esta, fadada à destruição, onde vimos guerras, onde observamos tantas tragédias, tantas coisas que acontecem por falta de amor dentro do ser humano, dentro do coração do ser humano, mesmo nós vendo tudo isso, observando tudo isso, em Deus nós temos a certeza de que a nossa família não será abalada. Eu quero trazer para você uma revelação do Espírito Santo de Deus sobre essa história, fazendo aqui uma linguagem figurada, dizendo para você que nas intempéries dos mares da vida, o teu barco não afundará. E dentro deste barco que o Senhor vai te colocar, meu irmão, vai você e a sua família. Isto é o que eu quero trazer para você. Deus dá um projeto de salvação para Noé. E neste projeto o Senhor inclui a família de Noé. E a primeira coisa que me chama a atenção é que quando o Senhor chama Noé, lá no versículo 9, a palavra do Senhor, no versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis, se você quiser acompanhar junto conosco, a palavra do Senhor nos diz que Noé era um homem justo e íntegro. Portanto, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que se nós quisermos receber do Senhor um projeto para as nossas vidas, nós precisamos ter essas duas virtudes, essas duas características na nossa personalidade: justiça e integridade. A palavra do Senhor nos ensina isso. A palavra do Senhor nos mostra que Noé era um homem íntegro e justo. A palavra do Senhor nos ensina que esta justiça de Noé era fundamental para ele receber esse projeto. Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles herdarão, eles verão a Deus. Meu irmão, fome e sede de justiça. Ter fome de fazer aquilo que é certo, ter sede de fazer aquilo que é certo. Noé, mesmo vivendo aquela sociedade corrompida, ele não negociou os valores da palavra de Deus. Ele não negociou os valores em que ele acreditava. Ele não negociou a sua família. Ele não negociou nada daquilo que fosse injusto com ele ou com os seus a quem ele amava. Meu irmão, tem essa virtude dentro do teu coração, a virtude da justiça. A palavra do Senhor também mostra que Noé era íntegro, um homem íntegro. E a palavra de Deus nos ensina no Salmo 101 que os olhos do Senhor
aprovam, procuram os fiéis da terra. E aquele que tem vida íntegra, o Senhor fala, este lhe servirá. Meu irmão, integridade, a palavra integridade significa qualidade daquilo que é inteiro. Eu vejo aqui um homem justo e um homem íntegro. E quando eu vi esta virtude, eu comecei a pensar em mim mesmo. Eu comecei a refletir na minha mente sobre as características de justiça e de integridade que nós temos. Quantas vezes nós somos injustos com as nossas famílias? Quantas vezes nós somos injustos com os nossos filhos? Quantas vezes nós não somos íntegros ou nos colocamos totalmente entregues a um projeto, a uma vontade da nossa família? Quantas vezes nós fazemos isso? E quando eu comecei a observar isso, eu comecei a ficar preocupado. Comecei a pensar e orar a Deus, Senhor, eu não mereço um projeto de salvação, porque muitas vezes eu sou injusto, muitas vezes eu não sou íntegro. E eu tenho certeza que você também, se parar para refletir, você vai reconhecer em você momentos onde te falta senso de justiça, onde te falta integridade. Mas aí quando eu comecei a pensar sobre isso, o Espírito Santo de Deus me levou à história do próprio Noé. Lá no capítulo 9, depois que Noé passa pelo dilúvio, depois que a sua família é salva, depois de ver a destruição da terra daqueles que não quiseram ouvir a palavra de Noé, de Deus dada a Noé, quando tudo aquilo aconteceu, a palavra do Senhor nos mostra que Noé desce da arca, planta uma vinha e bebe do vinho daquela vinha. E a Bíblia diz que naquela bebedeira, ele fica bêbado e ele fica nu. Ou seja, errou. O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração algo extraordinário. Deus não procura perfeitos. Deus sabe que você tem limitações. Deus sabe que você tem falhas. Deus sabe que você erra. Mas o que Deus espera de nós todos é que nós sejamos íntegros, que nós busquemos ao Senhor com toda a força que nós temos e deixemos nas mãos do Senhor, meu irmão, esta atribuição de ir mudando o nosso caráter. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar os teus conceitos, Deus quer mudar tantas coisas que você julga, de repente está certo, mas no fundo você sabe que está errado e muitas vezes você não tem força de fazer isso sozinho. Mas se você se tornar um cidadão íntegro, se você buscar a justiça da palavra do Senhor, você vai a lugares que você nem imagina. A palavra de Deus diz que Noé era um agricultor. E o interessante, meu irmão, é que um agricultor idoso, o Senhor lhe dá um projeto de engenharia. Porque é isso que o Senhor entrega para Noé. Noé recebe um projeto de engenharia do Senhor. Um homem que era agricultor. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Não importa a complexidade do projeto que Deus vai entregar na tua mão. O que importa é que se você confiar no Senhor, o Senhor vai te dar competência, capacidade, vai te qualificar para você realizar esse projeto. Foi isso que Deus fez com Noé. Deus não brinca com os teus sonhos, Deus não brinca com os teus projetos, Deus não brinca com a sua vida. Se o Senhor colocou sonhos dentro do teu coração, tenha absoluta certeza que este projeto vai se realizar se você crer no Senhor, se você ouvir a voz de Deus e se você incluir dentro desse projeto a sua família, os seus amigos, as pessoas que você ama. Inclua no projeto que Deus tem para a sua vida, porque em lugar nenhum nós vamos sozinhos. Noé dependeu dos seus familiares, Noé dependeu dos seus filhos, Noé dependeu das suas noras, Noé dependeu da sua mulher para realizar aquele projeto de construção, para a salvação da sua família. Deus tem um projeto para a sua família e neste projeto Ele quer agregar todos os seus. Então conte esse projeto, confie no Senhor. E aqui nesse texto nós aprendemos algumas atribuições, algumas ordens, algumas diretrizes que o Senhor deu a Noé. E através dessas diretrizes, Noé conseguiu realizar o projeto e navegar em segurança com a sua família. A primeira diretriz que eu vejo aqui o Senhor dando está no versículo 14 do capítulo 6, onde Deus diz para Noé: você, porém, Noé, fará uma arca de madeira de cipreste,
Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Sabe qual é o primeiro aprendizado aqui? A primeira coisa que Deus diz para Noé salvar a sua família, ele diz o seguinte: Noé, organize. Meu irmão, a palavra do Senhor nos ensina, lá em 1 Coríntios 14:40, que tudo deve ser feito com ordem e decência. Se você for estudar a palavra do Senhor, você vai descobrir que Deus é um Deus extremamente organizado. Todas as coisas que o Senhor vai realizar na sua vida, todas as coisas que o Senhor precisa realizar na sua vida, antes delas acontecerem, primeiramente você precisa organizar. Talvez você tenha que organizar os seus negócios, talvez você tenha que organizar alguma coisa na sua casa, talvez você tenha que organizar algo na sua família, talvez você precise organizar. A palavra do Senhor nos mostra, Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão e diz: Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia nos mostra que Abraão organizadamente pega a sua mulher, pega os seus servos, pega os seus animais, pega tudo que ele tinha e vai à terra de Canaã, e vai organizadamente. A palavra do Senhor nos mostra tantos outros casos. Moisés saiu do Egito com o povo e a Bíblia diz que eles foram rumo à terra prometida, enfrentaram tantas coisas, passaram pelo ataque dos egípcios, cruzaram o Mar Vermelho, receberam do Senhor maná, cordonizes, água da rocha foi retirada. A Bíblia nos mostra que eles venceram os amalequitas, mas em um certo momento Moisés recebe a visita do seu sogro Jetro. E o seu sogro Jetro, enviado por Deus, quando chega a Moisés, diz o seguinte: Moisés, você precisa organizar. O projeto que Deus te deu é grande. A história de vocês será fantástica. Vocês serão um exemplo para todas as nações. Mas para isso acontecer, você precisa organizar. E aí Jetro dá um projeto para Moisés, organizando ali os comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Você vê isso na palavra do Senhor. Você vê, meu irmão, o rei Uzias, um homem que a Bíblia diz que se tornou rei de Israel aos 16 anos de idade. E a Bíblia nos mostra que Uzias era extremamente organizado. Ele edificou torres no deserto, edificou torres em Jerusalém, construiu poços, cavou poços. A Bíblia nos mostra que ele tinha um exército extremamente poderoso e organizado, a palavra do Senhor nos ensina. E tudo isso, meu irmão, levou Uzias a governar a terra de Israel, o povo de Israel, por 52 anos. Ele governou mais tempo do que o maior rei da história de Israel, que foi Davi, que governou 40 anos. E tudo isso por quê? Porque ele era organizado. Jesus Cristo nos dá o maior exemplo. Lá em Lucas 9, quando Jesus Cristo chama os seus discípulos diante de uma multidão faminta e diz para os seus discípulos que aquela multidão não poderia ser despedida antes de se alimentarem, os discípulos ficam atônitos, perguntando como é que isso vai acontecer. Jesus Cristo diz: traga-me os peixinhos, os 5 pães, os 2 peixinhos que eu vou multiplicar, vou abençoar. Mas antes de ele fazer isso, o que ele diz? Separe todos esses homens em grupos de 50. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que eram 5.000 homens, fora crianças e fora mulheres. E antes de Jesus realizar o milagre, a Bíblia nos ensina que ele mandou organizar. Onde Jesus está, meu irmão, existem milagres. Se Jesus Cristo estiver na tua família, se Jesus Cristo estiver andando com você, vai acontecer milagres na sua vida. Deus vai te fazer multiplicar as coisas na sua mão. Deus vai fazer você prosperar. Mas para isso acontecer, é necessário que antes você organize. Talvez o maior inimigo da tua vida chama-se desorganização. E quando você pôr em ordem aquilo que precisa estar em ordem, virá sobre a sua vida a ação do Espírito Santo de Deus, trazendo multiplicação, vitória e prosperidade. O projeto de salvação vai acontecer se você organizar. Deus te abençoe. Graças a Deus, o programa de hoje foi muito bom. Semana que vem nós vamos voltar com a continuação da mensagem de hoje.
Mas eu quero te pedir que você participe do programa nas nossas redes sociais, das formas como estão aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo. Faça o programa Sem Fronteiras junto conosco. Se você quiser nos encontrar, estar junto conosco durante a semana, nós temos cultos todas as terças, quintas e domingos, sempre às 8 horas da noite, na rua Heitor Liberato, número 1326. Ministério CI, Evangelizando Sem Fronteiras. Eu conto com a sua audiência no próximo programa, no próximo sábado, aqui na MCA TV. Deus te abençoe e até lá.